7:2. Então, vamos dar sequência à nossa série A Primeira Vez de Josué, a primeira vez em que Deus fala com ele, a primeira vez em que Josué ouve a voz de Deus. Vamos falar hoje do capítulo 3, que é, na verdade, composto pelos versículos 7 e 8 do capítulo 1 do livro de Josué. Dizem assim os versículos 7 e 8. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Esse ponto é fundamental. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Os versículos 7 e 8 de Josué, capítulo 1, eles são compostos por ordens, por comportamentos direcionados por Deus. Deus direciona os comportamentos que ele esperava de Josué. Deus diz: eu quero que você seja dessa forma, eu desejo que você faça isso, você precisa ser assim. Então Deus ele dá meio que um mapa comportamental para que Josué pudesse alcançar não o seu propósito, claro, mas o propósito que Deus tinha para a vida dele. Qual era o propósito? Que ele, Josué, seria o instrumento que Deus usaria para colocar o povo de Deus dentro da terra prometida, cumprindo a promessa de muitas e muitas gerações atrás. Para isso, Deus queria que Josué fosse dessa forma. E nos versículos 7 e 8, o Senhor, ele relata, na verdade, 3 pontos muito importantes de comportamento que ele esperava de Josué. O primeiro ponto era a fidelidade de Josué em relação às leis de Moisés. Josué era servo de Moisés, Josué caminhou ao lado de Moisés e era conhecedor das leis que Moisés havia escrito. O livro de Deuteronômio, o livro de Levítico e tudo mais. E aí, então, Deus fala para ele, olha, você tem que ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés. Por que eu falo que esse ponto é importante? Porque Deus estava requerendo de Josué fidelidade, mas principalmente obediência. É claro que nós não estamos debaixo de leis hoje. As leis de Moisés não nos são impostas. Todas elas foram resumidas por Cristo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e nós seguimos na graça do Senhor Jesus. Então, essa lei não está como uma cruz sobre nós, não nos escraviza, nós não devemos a ela obedecer. Porém, a obediência, mesmo que não às leis de Moisés, mas à palavra de Deus e à vontade de Deus, essa obediência é requerida até hoje. Essa obediência ainda nos abençoa até hoje. E sabe o que é importante? A obediência que Deus pediu a Josué, ela era completa. Deus não falou assim a Josué: olha, você precisa obedecer os pontos principais da lei de Moisés. Você precisa obedecer às leis de Moisés nos capítulos de 1 a 10. Não. Ele fala: você tem que obedecer, ande segundo toda a lei de Moisés. Então, para Josué, era uma obediência completa. E infelizmente, e eu não falo num sentido de acusação, mas de constatação, infelizmente há um número gigantesco de servos de Deus que seleciona aquilo a que vai obedecer ou não. Dentro da própria palavra de Deus.
dentro do próprio reino de Deus e dentro da própria vontade de Deus. Então, aquilo que me convém, eu obedeço. Aquilo que não me convém, eu prefiro deixar de lado e arrumo até uma desculpa gospel para não me submeter. Aquilo que me convém, o que me convém? Que o sangue de Jesus me perdoou dos pecados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso me convém. O que não me convém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, diz o Senhor. Então não me convém. Aí eu deixo de cumprir. Ah, bispo, mas o dízimo é da lei. Mas o dízimo também foi citado por Cristo aos fariseus, dizendo: façam isso, sem deixar de lado outras coisas. Então, onde eu quero chegar com esse ponto? Onde o Espírito Santo quer nos levar com esse entendimento? Nós precisamos obedecer a palavra e a vontade de Deus 100%. 100%. Não tem como eu obedecer uma parte. Não tem como eu ser fiel num pedaço. E dizer, esse outro aqui não está sobre mim. Misericórdia. Nós não podemos selecionar a que nós vamos obedecer, mas nós devemos sempre obedecer àquele que nos conduz através da sua palavra. O segundo ponto bastante legal aqui, comportamental, que Deus fala a Josué, ele diz assim, olha, da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. É claro que nós não estamos fundamentados na lei, mas nós estamos falando aqui, colocando a palavra de Deus no lugar da lei. E se nós colocarmos a palavra de Deus no lugar da lei, nós entendemos que Deus deseja que da palavra dele nós não nos desviemos. Já ouviu falar em desvio de caráter? Ou já ouviu falar em desvio comportamental? É exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto. É claro que nós estamos nessa série especificamente falando sobre comportamento. E todo comportamento ele tem uma razão, ele tem um porquê, ele tem uma explicação, ele tem o seu nascedouro. A pessoa não se comporta desse jeito pelo simples fato de querer se comportar. Não, ela age ou reage dessa forma segundo aquilo que ela sabe, segundo aquilo que ela viveu, segundo aquilo que ela entende, segundo aquilo que ela sente. Então é fundamental que a gente encontre a raiz comportamental das pessoas, para que nós entendamos, para que haja cura, para que haja libertação. Porém, aquilo que Deus espera de Josué era comportamental. E Deus fala, não se desvie. Não tenha um desvio de caráter. Não tenha um desvio comportamental. E veja, é da palavra de Deus. Não é segundo aquilo que as pessoas esperam que nós façamos, ou segundo quem as pessoas esperam que nós sejamos. Deus não falou, Josué, se comporte, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que te impõe daquilo que te impõe Moisés, daquilo que você viu no Egito, daquilo que você aprendeu com o faraó. Nada a ver. É sobre a palavra. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita em relação à palavra. E há um desvio comportamental da palavra muito grande. Há um desvio comportamental da palavra grotesco de muitas pessoas. E essa tem que ser uma autoavaliação nossa diária. Será que o que eu estou fazendo, eu estou me comportando de acordo com a palavra? Será que o que estão me ensinando de acordo com a palavra? A própria Bíblia nos ensina a ver na Bíblia se aquilo que estão nos falando é real. A ver na Bíblia, a Bíblia ensina a ler a Bíblia toda vez que você ouve alguma coisa a respeito dela. A própria palavra nos ensina. Veja, ouviu alguma coisa? Vá ler. Veja se é isso mesmo que está aqui escrito. Veja se é isso mesmo que essa palavra está falando. Então, para que nós sejamos bem-sucedidos, é necessário esse comportamento. Não se desvie,
nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus. E o terceiro ponto, Deus fala uma coisa muito importante para Josué. Deus queria um comportamento dele que é exatamente o que Deus espera de nós hoje. Ele fala assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você vai fazer prosperar o teu caminho. Tem tanta gente que vende segredos de prosperidade, e todos eles estão descritos na Bíblia, de graça. Tem tanta gente que quer atrair pessoas que tenham interesse pela prosperidade, e essas mesmas pessoas se deixam ser atraídas por outras pessoas que têm o segredo, que têm a receita, que têm o caminho, o mapa da mina da prosperidade, sendo que está aqui, na Bíblia, de graça, para o acesso de quem tiver interesse. Sabe o que Deus fala para Josué? Fala desse livro e medita nessa palavra dia e noite. Repito, a Josué Deus estava falando do livro da lei. No nosso caso, não é a lei, estamos na graça, porém, é a palavra como um todo. Quando você não para de falar da palavra de Deus, e quando você nela medita dia e noite, você faz com que o teu caminho prospere. Você faz com que a tua saúde prospere, o teu trabalho prospere, a tua casa prospere. As coisas começam a acontecer e elas se desenvolvem, elas se desenrolam. Porque esse é o resultado da prosperidade na vida do povo de Deus. Então é tão simples. Fala da palavra de Deus e medita nela dia e noite. Fala da palavra de Deus e medita nela dia e noite. Vou contar duas experiências. A primeira, hoje uma cliente minha me pediu, eu já tinha pedido há dias atrás, mas hoje eu fui fazer uma visita no Hospital Santa Maggiore, que é um hospital aqui na Moca. Santa Maggiore, para vocês terem uma ideia, é o hospital que mais, no início da pandemia, morreu pessoas de Covid. Tanto que o hospital passou por uma investigação. Queriam saber por que morreu tanta gente naquele hospital. A resposta era a mais óbvia possível. Aquele hospital pertence a um plano de saúde que só abre a carteira para idosos. Olha que resposta óbvia. São pessoas idosas, com Covid, o Covid mata mais idosos, morreu mais gente. Mas, deixando essa questão de lado, a minha cliente falou, olha, precisava visitar, você conhece alguém? Porque a Dona Maria, uma pessoa que ela tem um carinho muito grande, um amor, eu achei tão lindo, eu cheguei lá, ela estava massageando a Dona Maria. Ela falou, a Dona Maria não está bem. E eu falei para ela, não, eu vou. Ela disse, não, mas você tem que trabalhar, você é o advogado e tal. Eu falei, não, mas eu sou servo de Deus, eu vou. Não, mas você não conhece alguém? Eu falei, não, eu vou. E eu fui lá, hoje, visitar a Dona Maria. Fui orar por ela. Nós não podemos cessar de falar do livro da lei. Para nós, a palavra de Deus. Essa cliente outro dia assistiu uma live minha. Eu nem a tinha como amiga do Facebook. E ela assistiu uma live minha, eu fiquei tão feliz. Porque a minha relação com ela começou como o advogado. E agora eu já sou a pessoa a quem ela pede oração. E quando eu estava saindo do hospital, ela falou, puxa, muito obrigado por você vir. E eu disse para ela, antes de ser advogado, eu sou pastor, eu sou servo de Deus. E ela depois me mandou uma mensagem tão linda, que eu não vou aqui, claro, compartilhar, mas foi uma experiência muito gostosa, sem marketing, sem fazer alarde. Não precisa ninguém ficar sabendo. Deus falou, não cesses de falar do livro da lei. E você não vê Josué
fazendo marketing em cima disso. Você não vê nenhuma grande pregação de Josué. Ele sempre fez isso na miúda. Ele sempre fez isso na dele. Ele prosperou, ele foi bem sucedido. Então significa que ele não deixou de falar do livro da lei. E também significa que nele Josué meditou dia e noite. A segunda experiência que eu quero compartilhar, para terminar, é que hoje eu acordei 5:30 da manhã, sem alarme, sem nada. Acordei com muita sede, porque eu tinha comido hambúrguer no dia anterior, com bastante ketchup, que eu amo ketchup e mostarda, e mesmo escovando o dente, aquilo dá uma sede, tem um sódio miserável. E eu fui, bebi água, fui ao banheiro, e não conseguia dormir. A última vez que eu olhei no relógio era 6:30, não conseguia pregar o olho. E começou a me bater uma angústia. Começou a me bater um sentimento relacionado à morte, tão grande, mas não era meu, não era morte minha. E eu entendi, eu falei, o Senhor está querendo que eu ore por pessoas. E comecei a orar, pessoa por pessoa, daqueles que têm me pedido oração nos últimos dias, daqueles que eu tenho lembrado. Passei a orar pelos meus processos, pelos meus clientes, pela minha família, porque eu não sabia o que era necessário orar, por quem era necessário orar. Eu só sentia que era algo muito, muito ruim. Esse é o nosso papel. Não cesses de falar do livro da lei. Não cesses de falar da palavra de Deus. Pensa nela dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Passa o dia trabalhando. Passa o dia queimando a tua energia, os teus neurônios para realizar e ganhar dinheiro, mas não esqueça uma coisa. Não deixa de pensar na palavra de Deus. Não deixa de pensar na tua salvação. Não deixa de pensar na bênção do Senhor sobre a tua vida, na tua felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o comportamento que Deus espera de nós. Deus sabia que Josué ia ter guerra? Sabia. Deus sabia que Josué ia enfrentar muitos inimigos? Sabia. Deus sabia que Josué ia matar muita gente? Sabia. Mas ele não pede nada disso para Josué. Ele só pede: não para de pregar. E não para de pensar. E esse é o comportamento que Deus espera. Vamos trabalhando? Sim. Realizando? Sim. Mês a mês? Sim. Glória a Deus por quem bateu as suas metas pessoais nesse mês. O mês se encerra em dias úteis hoje. Glória a Deus por quem não bateu, mas que buscou, que lutou, que batalhou. É isso, tem que ser isso. Mas não esqueça os comportamentos que Deus deseja. Fale, medite, não se desvie. E outra, faça tudo aquilo que a palavra de Deus manda. Mais do que fazer o que os homens mandam. Faça o que a palavra de Deus manda. E você vai ser uma pessoa bem-sucedida por onde você for.